Por fim, está na hora de falar do argumento ontológico, o argumento do ser de Deus. Vamos para o nosso último dos 4 pilares sobre a existência do Criador. Um quarto argumento tenta provar que Deus existe por definição. Este argumento é chamado de argumento ontológico, da palavra grega ontos, que significa ser. E foi proposto por Anselmo, que diz que uma vez que temos uma ideia do que é Deus, esta ideia envolve necessariamente a existência. E aqui eu quero passar algumas páginas para sermos mais objetivos aqui, porque eu quero trazer um pressuposto indispensável. Você depende desse pressuposto para acreditar em Deus. Aquilo ou aquele que cria coisas boas é bom em si mesmo. Se existem coisas boas, logo, a causa dessas coisas tem que ter essa característica, este atributo, tem que ser algo ou alguém bom. Por quê? Ele vai falar. Porque a causa não pode dar aquilo que ela não tem. E só para aprofundar mais sobre esse ponto, suponhamos que Deus não existe. Isto mesmo, vamos por enquanto descartar a possibilidade da existência de um Criador. A coisa que gerou os nossos olhos, que criou, que produziu, que evoluiu, por definição, ela tem que entender desse sistema óptico. Você concorda comigo? Para produzir esse sistema tão complexo que diz respeito aos nossos olhos. Por outro lado, esta mesma coisa que gerou os nossos ouvidos deve entender desse sistema auricular. Logo, a causa não pode dar aquilo que ela não tem. Agora, trabalhando na hipótese da existência de um Criador, veja bem, nós somos seres conscientes. A coisa que gerou a consciência também deve ter este atributo, consciência. O ser humano é inteligente. A causa que gerou o ser humano também deve ser inteligente. O ser humano consegue prever alguns eventos futuros, com uma certa limitação, é claro. Logo, a causa que deu origem ao ser humano também deve saber prever eventos futuros. Esta é a questão da lógica. A causa não pode dar aquilo que ela não tem. O universo é repleto de energia. Logo, a causa que gerou o universo tem que possuir energia, e energia ilimitada. Então, perceba como que é uma questão de pura lógica. Mas, continuando aqui, Deus é único. É isto mesmo. É impossível existir 2 ou mais deuses. O autor vai explicar o porquê. Dissemos que Deus é todo-poderoso, onisciente, bondoso, infinito, incriado, imutável, eterno e único. Mas quantos seres como este podem existir? Ele pertence a uma classe composta por um único ser. Se houvesse 2 seres ilimitados, como você poderia distingui-los? Tire aí uns 30 segundos, ou 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, para responder essa pergunta. Pode até pausar o vídeo. Pergunte para si mesmo como você poderia distinguir 2 deuses ilimitados. Voltando à nossa aula, esses 2 deuses ilimitados, não têm limites para definir onde um para e o outro começa. E, além disso, nenhum dos 2 pode parar ou começar. Só pode haver um ser infinito e nenhum outro. Porque, veja bem, se existem 2 ou 3 deuses ou mais deuses infinitos, logo, eles não podem ter um fim. Não tem essa de tem um Deus aqui, mas ele só vai até esse ponto porque ele tem que dar espaço para um outro existir e esse tem que dar um espaço para o outro existir. Logo, esses seres têm que ter um limite. Portanto, não poderia ser Deus, porque Deus está além de qualquer noção de espaço-tempo. Olha só como isso que é uma questão de lógica. Ele não pode parar para o outro começar. E continuando aqui, tem um outro ponto que eu queria que vocês prestassem muito bem atenção. Alguns ateus podem trazer certas objeções, como: se tudo precisa de uma causa, o que causou Deus? Qual é a causa de Deus? Quem criou Deus? Nós já falamos isso nas aulas passadas, mas eu quero enfatizar sobre isso. E aqui o Norman Gales vai dizer: aquilo que tem um princípio precisa de uma causa, ok?
Apenas as coisas finitas e dependentes precisam de uma causa. Deus não teve um princípio. Ele é infinito e necessário. Deus é a causa sem causa de todas as coisas finitas. Por isso, não é possível perguntar quem criou Deus, de onde Deus veio, qual é a origem de Deus, porque Ele é a primeira causa. E nós já falamos nas aulas passadas que não adianta você tentar voltar no tempo para ver qual foi a causa da causa e a causa da causa e assim por diante. Não, uma hora você vai se esbarrar em uma causa não causada. Uma causa eterna, atemporal e poderosa, e também ilimitada. Mas você pode também se deparar com uma segunda objeção. Nenhuma declaração sobre existência é necessária. Será? Alguns críticos tentam fazer uma refutação ontológica de Deus, dizendo que nós simplesmente não podemos falar a respeito dele em termos de verdades necessárias. No entanto, a própria declaração parece ser algo necessário a respeito de Deus ao dizer que tais declarações não podem ser feitas. Esta declaração é ou não é necessariamente verdadeira. Se for verdadeira, o ato de fazer esta afirmação prova que ela é falsa, pois ela diz que tais declarações são impossíveis. Se ela não for necessariamente verdadeira, algumas declarações necessárias são possíveis e a objeção desaparece. Vamos apenas ser justos. Se eles podem fazer declarações negativas sobre a existência ao dizerem que Deus não existe, por que não podemos fazer declarações positivas? Não sei se você entendeu esse ponto, mas tem muito ateu que costuma falar, né? Que nós não podemos falar a respeito de Deus em termos de verdades necessárias. Não existe verdade absoluta. Só que, ao fazerem essa declaração de que não é correto fazer essa declaração necessária, de que não existe verdade absoluta, eles estão trazendo uma verdade absoluta, uma declaração necessária de que Deus não existe. Logo, eles acabam fazendo o mesmo que nós. Veja a incoerência. Mas tem mais uma objeção aqui, tá? Deus não é nada além de uma muleta psicológica, um desejo daquilo que esperamos que seja verdadeiro. Como Sigmund Freud afirmou que a crença em Deus nada mais é do que uma fuga da realidade. Um mundo cheio de tristeza, um mundo cheio de frustrações, cheio de decepções, de catástrofes, de doenças, de morte. Aí é mais fácil eu criar a ideia de um pai protetor que vai me dar um paraíso. É fuga da realidade. Será mesmo? Enquanto que Freud dizia que Deus é a projeção de um pai terreno, é o contrário. O pai terreno que é uma projeção da noção que todos têm de um Deus todo-poderoso. Mas vamos lá quebrar esse argumento. Esse tipo de argumento comete um erro grave. Como os seres humanos podem saber que Deus não é nada além de uma projeção, a não ser que tenham mais do que conhecimento? Para certificar-se de que a consciência humana é o limite da realidade e que não há nada além dela, deve-se ir além dos limites da consciência humana. Mas se alguém puder ir além desses limites, então não havia limites. Essa objeção diz que não existe nada fora dos limites de nossas mentes. Mas devemos ir além dos limites de nossas próprias mentes para dizer isso. Ou seja, o que ele está dizendo aqui? Um homem não pode criar a noção de um paraíso. Como? Porque, segundo Sigmund Freud, o homem só cria aquilo que já estava no seu inconsciente. Como que eu posso descrever um paraíso, um céu, sem nunca ter imaginado ele antes? A não ser que antes eu tenha essa noção de eternidade que Deus plantou em mim, em você, em todos nós. Mas continuando, ao contrário do que diz Sigmund Freud, nós não criamos Deus Pai. Ao invés disso, são os ateus que o matam. Na verdade, isto é exatamente o que o famoso ateu Nietzsche disse. Deus está morto. Deus permanece morto e nós o matamos. Porém, como o ex-psicólogo freudiano Paul Witz observou, após um extenso estudo sobre grandes ateus, nenhum deles tinha pai ou todos tinham um pai disfuncional e estavam projetando a sua ira em Deus. Ele escreveu:
Portanto, no âmbito freudiano, o ateísmo é uma ilusão causada pelo desejo edipiano de matar o pai, Deus, e substituí-lo por si mesmo. Sigmund Freud viveu uma vida inteira assombrado enquanto ele não resolveu as suas questões com seu pai. Nietzsche também teve problemas com seu pai. Isso dentre outros e outros grandes pensadores ateus que também tiveram problemas com seu pai. Eu, no ano de 2019, passei horas discutindo com um ateu e, de repente, ele se calou, mudou de assunto, passamos a falar sobre outra coisa e, do nada, ele disse: "Ai, saudade de meu pai." Aí eu perguntei: "Ué, mas tem quanto tempo que você viu seu pai?" Ele disse: "Meu pai morreu quando eu era criança." E aquilo ali me abalou profundamente. Longe de qualquer desejo de vencer um debate, o meu coração se encheu de sensibilidade naquele momento. Eu também conheço a história de um amigo próximo, que era um crítico ferrenho da religião. Detalhe: seu pai faleceu em um acidente de carro ainda quando seu filho era criança. Seu pai era cristão. Veja só, talvez ele cresceu com essa ideia de que, se meu pai cria num Deus protetor, por que esse Deus não me protegeu? Por que eu fiquei sozinho? E aí ele projetou isso em Deus, provavelmente. Aqui é uma possibilidade, tá? Também conheço um amigo que toda a vida ele cresceu em um lar onde ele conviveu com um padrasto, mas o pai nunca quis saber dele. E ele criticava Deus de uma forma muito intensa. Veja só, existem exceções, mas não é por acaso que existem muitos pensadores intelectuais que tiveram experiências traumáticas com o pai, mas que descarregaram uma forte energia psíquica na forma de agressividade em Deus e em qualquer noção de pai. Interessante que essas pessoas eram contra qualquer noção de paternidade ou de liderança masculina. E são as mesmas que, curiosamente, buscavam mestres para serem seus tutores, porque ao buscar os mestres, eles buscavam respostas através de uma figura masculina. E eu, como psicanalista, sei muito bem como isso funciona. E eu concluo esta aula dizendo que a causa do universo tem que ser eterna. Eterna porque antes do universo não existia tempo. Já está comprovado que o tempo foi criado a partir do próprio universo. Logo, a causa tem que ser atemporal. Colossenses capítulo 1, versículo 17 diz: Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Hebreus capítulo 1, verso 2 diz: Nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Se ele estava antes do universo, ele é também atemporal, ele é eterno. A causa do universo também tem que ser imutável. Sabemos que o universo está envelhecendo, ele é mutável, ele altera, ele muda. Mas antes do universo, essa causa, por ser uma causa não causada, tem que ser imutável. Ela não se altera. Malaquias capítulo 3, versículo 6 diz: Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Hebreus 6,18 diz: Para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta. Mas a causa do universo também tem que ser infinita. Não tem isso dela começar aqui e parar ali. Ou seja, uma vez que o universo é espaço-tempo, antes não havia espaço-tempo. Logo, esta causa ela é infinita. Ela não tem que ter um começo nem um fim, geograficamente falando. 1 Reis, capítulo 8, versículo 27 diz: Mas de fato, habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus não te podem conter.
quanto menos esta casa que eu edifiquei. Os céus dos céus não podem conter Deus. O universo não pode conter Deus. Veja como a Bíblia, por mais que ela não focava em ciência, ela nunca vai contradizer a natureza, nunca vai contradizer a própria ciência, porque a ciência e a Bíblia são obras que foram feitas pelo mesmo autor, pelo mesmo Criador. E para reforçar essa ideia de infinitude de Deus, Isaías 66:1 diz: Assim diz o Senhor, o céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis vós? E que lugar seria o do meu descanso? Ou seja, não adianta me fazer tentar caber nesse universo. É impossível. Mas a causa do universo também tem que ser bondosa. Lembra do argumento? A causa não pode dar aquilo que ela não tem. A causa que gerou a bondade também tem que ter esse atributo. Salmos 86, verso 5 diz: Pois tu, Senhor, és bom e compassivo, abundante em benignidade para com todos os que te invocam. Aleluia. Lucas 18:19 diz: Respondeu-lhes Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Veja só a humildade de Jesus Cristo, porque mesmo sendo Deus, não se fez igual a Deus naquela condição de homem para morrer pelos nossos pecados. Deus é bom, Jesus é bom. E a causa do universo também tem que ser toda poderosa. Poderosa para criar esse universo tão vasto ou tão denso, se nós acreditarmos na ideia do Big Bang, e também poderosa para sustentar esse mesmo universo. Ela tem que ser mais poderosa do que o universo. Se eu consigo carregar este livro, é porque a minha potência é muito mais elevada, mais intensa do que o próprio livro. Então, para que Deus tenha criado e sustentado o universo, ele tem que ser mais poderoso do que eu mesmo. Hebreus capítulo 1, versículo 3 diz: Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, Jesus Cristo, ele está se referindo, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Mas na parte A do versículo, ele já diz, sustentando todas as coisas, todo o universo. Ou seja, ele é mais poderoso do que o próprio universo, porque o universo é a sua criação. E Mateus 19:26 diz: Jesus, olhando para eles, disse-lhes: Isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Tudo, e esse tudo é tudo mesmo, inclusive ter criado o nosso querido universo. Este foi o argumento ontológico, o argumento do ser de Deus.